Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Agora sim arrumamos o nosso probleminha técnico. Estava sem som a nossa live e eu já quero recomeçar. Vamos recalcular a roda. Sejam muito bem-vindos, um bom dia, boa tarde já, né? Agora já são 12:50. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos à live Momento de Reflexão. Essa live que há mais de 7 anos, né, tem feito a diferença na vida de algumas pessoas. Já chegou até salvar vidas. É isso mesmo, já chegou até salvar vidas, né? E é com o coração grato que damos início a mais uma live Momento de Reflexão na presença do Senhor, né? Acordar hoje é mais do que rotina, é presente, é graça, é um novo começo, é ter o despertar de Deus ecoando em nossa alma, é lembrar que a nossa intimidade está de pé com base, esforço e foco e obediência, né? Lá em Lamentações, em Salmo 118, 24 está dizendo: este é o dia que o Senhor fez, nós nos regozijaremos e nos alegraremos nele. Esse é o dia que o Senhor preparou para você, esse domingo abençoado, esse domingo ensolarado, cheio de novidades ainda, porque o dia só está começando praticamente, são 12:51, né? Eu tenho certeza que algo de bom vai ser liberado para você ainda hoje, eu tenho certeza que algo de bom vai acontecer ainda hoje na tua vida. Lamentações 3, 22 e 23 diz que é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Eles são novas a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Olha, você é fiel a Deus, Ele é fiel a você. Mesmo quando você não é fiel, Ele continua sendo Deus na tua vida. Mesmo quando você resolve crescer, Ele continua sendo Deus na tua vida, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, né? O amor de Deus por nós não termina, é igual o caráter dele, imensurável, imutável, não muda e pode crescer cada vez mais. Isso nos dá força para enfrentar desafios e render, né? E confiar na nossa esperança. Não importa como foi ontem, hoje é dia de celebrar o cuidado de Deus por nós. Hoje é dia de celebrar as misericórdias de Deus que são derramadas em nós a cada manhã, a cada despertar, a cada abrir dos olhos. Agradeça, seja grato. Agradeça a Deus pela casa que você tem. Agradeça a Deus pela saúde. Agradeça a Deus pelas bênçãos que serão liberadas, por aquilo que ainda vai chegar, por aquilo que você ainda vai conquistar. Ontem já passou, não importa ontem, né? Não importa como foi ontem. Hoje é dia de celebrar a vida, celebrar os livramentos que Ele tem nos dado, celebrar os familiares, celebrar até mesmo o seu trabalho. Vamos ser gratos. Um coração grato traz uma mudança muito grande no ambiente que você está. E quando você for orar, ora com gratidão. Comece a sua oração agradecendo, para que possa ter um maior efeito lá no céu. Então não importa o ontem, não importa o que aconteceu ontem. Diácono Luiz Fabiano, ontem não foi muito bom, ontem eu briguei, ontem aconteceu alguma coisa ruim, ontem eu fiquei muito decepcionado, ontem eu tive uma crise depressiva muito grande,
Ontem eu perdi, ontem. Não esquece ontem, mas confia no amanhã. Confia no que Ele tem para você. O futuro pertence a Deus. E que nós possamos lembrar as bênçãos que chegarão até nós, até mesmo nas pequenas coisas, até mesmo naquilo que você não consegue observar, porque está com a mente tribulada, está com o coração tribulado. Que possamos viver este dia com os olhos espirituais abertos para reconhecer o amor de Deus em cada detalhe. Ore agradecendo por mais um dia e peça para o Espírito Santo renovar e mudar a sua mentalidade, a sua ótica e te dar alegria de viver e te dar confiança no dia a dia. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra abençoada. Uma palavra abençoada que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53 é uma palavra que fala do sacrifício de Jesus por nós, daquilo que Ele passou naquele madeiro por nós, né? E Nilce, a paz, Nilce, minha irmã querida, minha amiga, como eu gosto de você, viu, Nilce? Deus te abençoe muito, obrigado por estar aqui ouvindo uma palavra de Deus, né? Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta, e como uma raiz de terra seca, não tem forma nem formosura. E quando nós viemos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossa face. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente, ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, está assim. Ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo. E quem declarará sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi chagado. E ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava na sua boca. Contudo, agradou o Senhor feri-lo, e ele o submeteu ao padecimento. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo viverá muito, porque ele carregará as iniquidades dele. Amém? Por mim, Alexia, diminua por favor, minha amiga. Por mim, ele suportou tudo. Por você, ele suportou tudo. Uma plantinha crescendo simples, desapercebido, sem nenhum atrativo.
Não tinha nada em Jesus que chamasse atenção. Não tinha nenhum atrativo, não tinha beleza, não tinha formosura. Não era uma pessoa que você olhasse e admirasse. Tanto que esse Jesus loiro dos olhos azuis que você vê por aí, a Bíblia está dizendo que não era esse o perfil de Jesus. Ele era um homem de dura cerviz, um homem de expressão simples, um homem simples, um homem comum. Se Jesus sofreu por nós, quem somos nós para não sofrermos por coisas que acontecem com a gente que seguimos fortes no que Ele preparou para nós, não hoje, mas mais adiante. Assim seja, amém. Deus da minha vida, amém, Nilce, glória a Deus, né? Deus é bom, meu amigo, Deus é muito bom. Então a palavra de Jesus não tinha crédito, era sem alicerce para crescer, não tinha, era uma semente que foi lançada numa terra seca. Ninguém queria ouvir o que ele tinha para dizer, ninguém prestava atenção no que ele tinha para falar, e ele era o Salvador da humanidade. A palavra está dizendo que ele não tinha beleza, ele não tinha formosura, ele era algo comum, algo que não chamava a atenção. Hoje em dia, se você é bonito, se você tem um rosto bonito, você tem uma presença bacana, você vende um produto. Você vende um produto facilmente, você chama a atenção das pessoas. Mas quando você é simples, quando você não tem nenhum tipo de beleza, é difícil você vender um produto. Então eu fico imaginando Jesus naquele tempo, ele falando da palavra, ele fazendo já o início do seu ministério, mas ninguém queria ouvir. Era uma semente lançada numa terra seca. E quando a semente é lançada em terra seca, ela não tem como crescer, ela não tem estrutura, ela não tem base, né? E quantas vezes nós fomos desprezados? Quantas vezes não queriam ouvir o que nós tínhamos para falar? Nós não somos diferentes de Jesus. O que ele passou naquele tempo, naqueles dias, muitos de nós passamos hoje. Não querem ouvir o que temos para falar, somos desprezados, somos rejeitados em muitas situações. Então, continua a saga de Cristo até os dias de hoje, né? Quantas pessoas que têm um conteúdo, quantas pessoas que têm qualidades, que não têm voz, que não têm oportunidade. Infelizmente, o que acontecia com Jesus ainda se repete nos dias de hoje. Quantas vezes fomos castigados por escolher o pecado? Quantas vezes colhemos consequências de todas as escolhas erradas que nós fazemos? Porque toda ação tem uma reação. E quando você escolhe algo errado, com certeza você vai pagar por aquilo. Vai vir as consequências daquilo. Amém? Mas ele não devia nada. Jesus não devia nada. Ele estava ali para cumprir um propósito que era salvar você, me salvar, salvar a humanidade das garras do inimigo, de um plano maléfico que tinha sido proporcionado, montado para nós. E ele estava carregando as nossas absorção, a nossa absorção, o nosso pecado. Ele estava carregando a nossa culpa e a nossa liberdade. Era um combo. Jesus era um combo. Tudo isso dentro de uma pessoa. Ele estava carregando a nossa absorção. Ele se fez réu para que você fosse absorvido. Ele morreu naquele madeiro a preço de sangue para que você fosse livre do pecado, né? Para que você fosse livre da culpa, para que você fosse liberto. Ele morreu naquele madeiro, ele padeceu naquele madeiro, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi açoitado para que você estivesse nessa situação que você está hoje, de liberdade espiritual. Então ele estava carregando a nossa liberdade, e mesmo assim não queríamos vê-lo e nem ouvi-lo. Mesmo assim desprezamos Jesus até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje
preferimos às vezes coisas rápidas, soluções momentâneas, prazeres momentâneos, do que abrir mão do pecado. Preferimos viver coisas ilusórias do que viver uma vida com Deus, ter uma vida liberta na presença de Deus, ter uma vida dedicada a Ele. Porque a verdadeira felicidade não está num copo de cerveja, não está num prazer de 5 minutos, não está no usar de uma droga. A verdadeira felicidade está você poder viver sem precisar de nenhum artifício para ser feliz. É ser feliz naturalmente, porque o Espírito de Deus, ele entra em nós e ele causa uma mudança, ele traz um avivamento. E o avivamento, ele é de dentro para fora. O avivamento é algo que nos transforma intimamente, junto com o arrependimento. Então, mais uma vez, eu já deixo aqui, eu faço um apelo: se arrependa. Se arrependa dos maus hábitos. Se arrependa, de repente, de palavras que foram lançadas, que até hoje te causa ferida na alma, de coisas que jogaram sobre a sua vida, maldições familiares, palavras que foram liberadas para você, que até hoje dói na tua alma, virou um trauma, virou uma ferida, que até hoje te impede de ser quem você quer ser, da maneira como você quer ser. Então hoje é uma oportunidade de você se arrepender de tantas coisas, principalmente de escolhas erradas, mas um arrependimento que te traz uma mudança, um arrependimento que vai mudar a sua vida, não um arrependimento que vai te fazer chorar momentaneamente. Dobra o joelho, ora, chora, se arrepende, mas não é um arrependimento fingido, porque se passa alguém te chama para dar um rolê, para dar uma voltinha, você automaticamente se arruma e vai. E a vida com Deus é uma vida baseada em renúncias, né? Rose Daniel Silva, paz, seja bem-vinda. Renúncia. E Ele fez por nós a justiça. Você é a justiça de Deus. Você foi justificado por Deus, porque Jesus passou naquele madeiro, né? Morreu naquele madeiro, comprou a tua briga. Ele se fez réu por você, por mim. Ele comprou a nossa briga, né? Para que você fosse livre. Nós criamos com o pecado em nossa vida um senso de condenação. Quando pecamos, nós ficamos assim, né? Com aquela cara de paisagem, né? Achando que Deus não ama mais a gente, porque o pecado, ele causa em nós uma morte espiritual. E essa morte espiritual nos afasta de Deus. Então, quando a gente peca, a gente fica com aquela cara de paisagem, né? Se autocomiserando, né? A gente cria um senso de condenação, a gente se condena. Eu pequei, eu aprontei, Deus não me ama mais, eu não sou digno mais de estar na presença de Deus, nem vou perder meu tempo de orar, de pedir perdão, porque Deus não vai mais me perdoar. Não, meu irmão, não, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não é assim. Se você pecar, se você cair, aí que você tem que dobrar os teus joelhos e ir aos pés do Senhor, confessar o seu pecado, né? Porque Ele já sabe, mas Ele gosta de ver você falar, confessar o teu pecado e clamar pela misericórdia do Senhor. Confessar e se arrepender, é isso que eu falo, arrependimento verdadeiro. Confessar o teu pecado e esperar a misericórdia dele te alcançar novamente. Nós criamos um complexo de inferioridade. O pecado causa isso em nós. Nós vamos pecando tanto, que aí a gente perde a moral, a gente perde valor. Dependendo do pecado, a gente cai na boca da sociedade e depois para reverter isso é difícil, né? É todo um processo de restituição novamente. E eu falo isso porque eu passei por isso. Eu passei por essa situação. Até hoje, pessoas não me dão credibilidade, algumas, né? Porque hoje, graças a Deus, a maioria das pessoas conhecem o Diácono Luiz Fabiano, sabe como eu sou, sabe, né, que hoje eu vivo uma verdade na minha vida. Né? Eu não perdi as minhas características, mas eu mudei o meu pensamento, eu mudei a minha maneira de ver e entender as coisas.
E eu vivo uma vida de renúncia. Eu vivo uma vida com Deus. Eu abri mão da vida mundana para viver uma vida com Deus, né? E Deus me restituiu. Hoje eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Hoje eu sou um novo ser, uma nova criatura, né? Mas a sombra do pecado, a sombra do passado ainda fica. Quantas pessoas hoje não me dão oportunidades, não me dão nem valor, porque acha, não confia, porque acha que o velho homem ainda está em mim. E eu creio que com você também não é diferente. Quantas oportunidades você perdeu? Quantas oportunidades você não está tendo porque acham que você não é capaz, porque acham que você não tem condições, ou porque simplesmente não confiam em você, então não te dão oportunidade. E isso é algo que você tem que resolver na oração, aos pés do Senhor, porque você é um testemunho vivo. Eu sou um testemunho vivo. A Bíblia fala que nós somos cartas abertas, testemunhas vivas de restituição, de transformação. Mas ao mesmo tempo nós não temos que provar nada para os homens, mas sim dar testemunho de mudança de vida através do seu comportamento, através do seu agir, do seu falar, né? Tendo domínio próprio, tendo temperança, domínio próprio é um fruto do Espírito, né? E parar com esse complexo de inferioridade. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Se ame, se valorize, se respeite. Porque se você começar a se amar, se você começar a se valorizar, se respeitar, com certeza outras pessoas também vão te amar, te respeitar. Amém? Glória a Deus. Pensa que não é digno de estar novamente na presença de Deus e orar, né? É isso que o pecado causa em nós, morte espiritual, né? Mas você é aceito por Deus, você é justificado por Deus. E a justiça é ser amigo de Cristo, né? Viver justificado por Cristo é ser amigo dele. E justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem culpa, sem medo, sem condenação e sem complexo de inferioridade, né? Não há mais condenação sobre mim, não há mais culpa sobre a minha vida, não há mais julgamento sobre mim. Jesus morreu naquele madeiro e levou tudo isso. Então, quem me julga está julgando a Jesus. Quem me condena está condenando a Jesus. Quem te condena, quem te julga, quem te persegue, está fazendo tudo isso com Jesus, porque Ele morreu naquele madeiro, Ele pagou, Ele comprou a sua briga. Então, está fazendo para Jesus, não está fazendo para mim, não está fazendo para você, está fazendo para Jesus, né? Então, justiça é isso, é estar diante de Deus sem nenhum sentimento contrário à vontade dele, né? Chamando-o de Pai como se não tivesse pecado antes. Oh, glória, glória a Deus. E por isso que nós temos o cálice, né? O cálice da salvação, o cálice que representa a morte espiritual para a vida de salvação. O cálice representa a nova aliança. Olha, eu vou mostrar algo para você. Olha que legal. Olha aqui. Jesus, para você entender o que eu estou tentando dizer sobre a justiça de Deus, que você é justificado por Deus, que não tem mais nenhuma condenação sobre a sua vida, porque Jesus pagou no madeiro a preço de sangue para que você fosse liberto. Este é o cálice que Jesus bebeu. Este é o cálice da morte. Então aqui tem culpa, condenação, vícios, depressão, prisão, abominações, né? Tudo de ruim, tudo que causa dano a um ser humano está dentro desse cálice. Esse cálice pode ser considerado o cálice da morte. Jesus bebeu esse cálice para que você bebesse esse cálice. O cálice da vida, o cálice da restituição, o cálice da cura, da liberdade, da livre expressão, o cálice da felicidade,
da confiança, o cálice da fé, do propósito, da alegria de viver. Então, ele bebeu esse cálice da morte para que você pudesse beber esse cálice da vida. Eita Deus maravilhoso! Eu posso sentir a presença dele aqui. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo. Então, é isso que Jesus fez. Tomou um cálice da morte para que você tomasse o cálice da vida. Trocou de lugar para você. Ele se fez réu para que você fosse absorvido. E o que tinha nesse cálice? Tinha pecado, morte espiritual. Mas Jesus fez isso. Bebeu o cálice da ira por nós, né? E para que nós bebêssemos a vida. E o que mais doeu em Jesus não foram os açoites, não foram os ferimentos, né? Não foi passar tudo que ele passou perante até ser crucificado, né? Naquele Calvário. E outra coisa, o sangue de Jesus não cura, o sangue de Jesus não restitui, não liberta. Então eu fico imaginando assim, imagina Jesus sendo açoitado, né? Sendo flagelado, e o sangue de Jesus caindo, né? Saindo dele, ficando pelaquela estrada, e pessoas que estavam indo atrás, acompanhando aquilo, pisando naquele sangue que foi deixado naquela estrada. E o sangue de Jesus é vida, o sangue de Jesus é libertador. Quando as pessoas pisavam naquele sangue, pessoas estavam sendo curadas. Enquanto Jesus estava sendo levado para a morte, o rastro de sangue que ele deixava estava curando pessoas. Então era coxo andando, cego vendo, mudo falando, pessoas enfermas sendo restituídas. Esse é o segredo. Enquanto Jesus estava indo para a morte, pessoas estavam sendo curadas. Porque o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus liberta, restitui. O soldado foi furar ele do lado, caiu sangue nos olhos, o soldado tinha problema na vista, começou a ver perfeitamente. Sirineu foi ajudar Jesus, e ele foi. O sangue de Jesus tocou. O sangue de Jesus tem poder, Adriana. Paz, Adriana, Deus te abençoe. Eita glória. Então Sirineu foi alcançado pela cura também, porque tocou no sangue de Jesus. Então, enquanto Jesus estava sendo flagelado, o sangue caindo, as pessoas que estavam vindo atrás, pisando naquele sangue, estavam sendo libertas. Olha que coisa extraordinária, coisa maravilhosa. Mas o que mais doeu em Jesus não foi o flagelo, não foi carregar aquele madeiro pesado. O que mais doeu em Jesus foi a separação do Pai. Lá no Getsemane, enquanto ele estava orando, né? Foi espiritualmente revelado para ele. O Espírito de Deus deu uma visão aberta para Jesus. E ali foi revelado para ele tudo que ele iria passar por você e por mim. Tudo que ele iria sofrer por você e por mim. E quando ele descobriu que ele iria se afastar do Pai, que ele iria vir para cá em forma humana, né? Jesus era um semideus, né? Metade Deus, metade humano. E ele veio para cá em forma de homens. Sofreu as nossas dores, viveu as nossas angústias, viveu tudo como um ser humano. Então a pessoa que mais nos entende é Jesus. Mas o que mais doeu em Jesus foi a separação do Pai. Ele entender que ele iria ter que se afastar do Pai. E qual filho que gosta de se afastar do Pai? Qual filho que gosta de estar longe da presença do Pai? Não é? O Pai nos dá força, nos dá direcionamento. O Pai nos dá alicerce. O Pai nos dá estrutura, apoio. Quantas coisas na minha vida não teriam acontecido se o meu pai tivesse presente mais vezes, né? Desde o começo. Graças a Deus, hoje nós temos um bom relacionamento. Eu amo meu pai loucamente e ele é tudo para mim. E eu fui curado de traumas que eu tinha. Então, o pai faz falta na vida de uma pessoa, né? O pai biológico, imagina o pai espiritual, o rei dos reis, né? Ser pregado na cruz trazia consequências espirituais, né? Grandes consequências espirituais.
para Jesus, mas para nós trouxe a libertação. Amém? Justiça própria. O que acontece quando fazemos? O que é justiça própria? Sabe quando nós erramos? Quando nós aprontamos e aí a gente não tem coragem de assumir os nossos erros, aí a gente decide fazer justiça própria. A gente dá o nosso famoso jeitinho brasileiro, né? Adão e Eva, quando pecou, eles se esconderam de Jesus atrás de uma moita. Todos os dias Jesus ia ali falar com eles, mas teve um dia, Jesus não, Deus, né? Desculpa. Deus ia ali falar com eles. Até que teve um dia que Deus foi falar com eles e eles não estavam da mesma maneira que era de costume. Estavam escondidos, estavam com vergonha. E Deus pergunta: o que aconteceu? Porque vocês estão com esse, né? Com matinho escondendo as suas partes íntimas. Porque a gente está com vergonha, porque a gente está nu. Então como é que vocês descobriram que estão nu? Deus já sabia que eles tinham pecado, que eles tinham desobedecido. Mas é isso que nós fazemos. Quando nós erramos, nós não temos coragem de assumir o erro. Eu tenho coragem de assumir meu erro. E eu aprendi a fazer isso. Todas as vezes que eu errar, eu vou assumir meu erro. E vou pedir perdão e vou pedir desculpa. Seja para quem for e aonde for. Mas a maioria das pessoas não tem essa disponibilidade. Elas querem ocultar o erro. Elas querem dar o jeitinho delas de resolver as coisas. Mas você pode enganar o homem, mas a Deus você não engana. Amém? Então o que é justiça própria? É colocar a culpa no outro. Foi por causa do outro que eu fiz isso. Foi o outro que me inspirou a fazer isso. Foi o outro que falou no meu ouvido e eu fui lá e falei. Não. Assuma seu erro. Foi eu que fiz, foi eu que falei. E assuma as consequências por isso. Agora, colocar a culpa no outro por algo que está errado em você, né? Tentar resolver a situação da sua maneira, de medo do confortável, de medo de mudar a situação para você, né? Manter a aparência em vez do perdão de Deus. Isso é muito grave. Você ser o que não é, você agir pelas costas, né? Quantas pessoas você já ajudou que te deu uma punhalada nas costas? Quantas pessoas que você já se dispôs em fazer algo e foi traído, né? Açoitado pelas costas. Isso é muito sério, gente. A gente precisa parar de ser injusto com as pessoas, de fazer justiça própria, de querer fazer com que as coisas aconteçam da nossa maneira. Guilherme, a paz, Deus te abençoe. E aí, justiça é igual paz com Deus, né? Se você tem justiça, se você é uma pessoa justa, você tem paz com Deus, né? E o assentimento mental? O que é assentimento mental? É concordar mentalmente que a palavra é verdade, mesmo sem ter tal convicção no coração. Eu conheço a palavra, eu sei que ela é verdade, eu sei que ela liberta, porque a palavra é viva, a palavra liberta, mas se eu oro e não acontece aquilo que eu estou pedindo, eu já não acredito mais na palavra. Eu já deixo a palavra de lado. Silvia Mara, a paz, minha irmã querida Silvia Mara, Deus te abençoe. Eu já não acredito mais na palavra. Eu já deixo a palavra de lado. Sabe, isso é assentimento mental. O que são pessoas que têm assentimento mental? Quando as coisas não saem do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, eu já viro as costas. Eu já não serve mais para mim. É diferente, tá? Tem coisas que são diferentes. Eu não estou falando de ingratidão. Eu estou falando de querer que as coisas aconteçam da sua maneira, do seu jeito. E muitas das vezes não vai acontecer. Mas isso não significa que você não tem o direito de querer ou não, né? Isso não significa. Se não está saindo do seu jeito, se dá para suportar, se dá para aguentar, tudo bem. Mas você também não é obrigado a concordar com tudo, a fazer tudo que as pessoas querem. Eu acho que a gente tem o livre-arbítrio, que Deus nos dá esse livre-arbítrio de escolher coisas pra gente que
nos valoriza, que nos beneficia, não é verdade? Mas sem esse assentimento mental, se não acontece do meu jeito, para mim não serve mais, não quero mais, né? Mas você tem o direito de procurar coisas melhores para você. Amém? Então, concordamos com a palavra, mas se não sai do nosso jeito, a gente deixa a palavra de lado, né? Tá bom? Palavra parece não funcionar, aí deixamos a carnalidade tomar conta da nossa racionalidade, né? E Jesus é a semente de Deus. Eu pratico a justiça porque eu estou em Cristo e a nossa mente foi lavada e regenerada. O pecado não faz mais parte de nós, né? Satanás chegou tarde em nossas vidas e eu tenho uma nova vida em Cristo. Você tem uma nova vida em Cristo. A mãe está mandando um abraço, Deus te abençoe. Ô, Glória, manda outro para ela. Amo a vida de vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá, Silvia? Deus abençoe grandemente aí. Eu tenho certeza que algo de bom já está chegando. Eu tenho certeza que algo de bom o Senhor já está preparando. José Carlos Fonseca, meu amigo querido, muito obrigado por me avisar que estava sem som a primeira live, né? Eu tive que cancelar ela, comecei uma nova. Obrigado, viu, meu amigo? Que Deus te abençoe também. A Nilce, que já saiu. Deus abençoe, Nilce. Deus abençoe grandemente e que as coisas possam estar se ajeitando, né? Da maneira que a gente precisa. Nós precisamos melhorar. Precisamos melhorar em muitas coisas. Mas antes de melhorar, nós precisamos reconhecer os nossos erros, né? E buscar essa mudança. Mudar essa mentalidade, essa maneira de ver, de entender as coisas, né? Nós precisamos mudar a mente. Nós precisamos crescer espiritualmente, deixar a carne de lado, deixar a carne poderosa de lado, né? A carne nos leva para o pecado, nos inclina a pecar, nos leva a pecar, mas o Espírito nos direciona para Deus, nos fortalece para Deus, nos dá autoridade, nos dá unção, nos dá aquilo que nós precisamos, né? Para sobreviver dia a dia nesta terra, neste lugar aonde a vigilância e a oração tem que ser perseverante na nossa vida. Amém? Eu quero orar por você. Coloca a mão no teu coração e inclina a tua fonte. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nesse momento eu uno minha fé com a fé desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão, dessa minha irmã. E eu peço, Senhor, que o Senhor já venha liberando algo de Deus, algo do Senhor, algo do céu para esta casa, para este lar. Que o Senhor venha, Pai, suprindo as necessidades em todas as áreas. Que o Teu Espírito Santo venha colocando tudo no lugar. Pai, libera cura, libera, Pai, salvação, libera restituição, direcionamento. Abra os olhos e os ouvidos espirituais. Senhor, vem tocando nos órgãos, nos ossos, no sangue, nos nervos, nas veias, aparelho digestivo, respiratório, até mesmo reprodutor. Senhor, vem tocando juntas e medulas. Venha trazendo um avivamento, Pai, um arrependimento verdadeiro. Venha, Pai, alinhando tudo no lugar. Venha, Pai, tocando naquela área, naquela situação que precisa de uma mudança urgente, que precisa de uma resposta de oração. Senhor, venha respondendo a oração desse teu filho, dessa tua filha, Pai. Senhor, eu determino vida, eu determino tudo de melhor para você, meu amigo, minha amiga. Eu determino que grandes coisas estão por vir e não tardará. Saúde, paz, alegria. Que o Senhor, que o Espírito Santo possa te dar um começo de semana abençoado na presença dele, trazendo paz, alegria de viver, te dando direção, sabe? Recalculando a sua rota, te dando temperança, domínio próprio, né? Temos que ter domínio próprio, porque eu sei que algo de bom vai acontecer. Receba a cura, receba aí aquilo que você está precisando, previsão da parte de Deus, previsão do céu. Amém? Eu aqui, você aí, mas juntos o alvo é Jesus e Jesus é o nosso Rei
Tchau, tchau e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.